o melhor CMO é o cara que não para de estudar, que entende que ele aprende em qualquer lugar, ouvindo podcast, assistindo esse conteúdo, fazendo curso no Coursera gratuito, você gastar sola de sapato, você ir para a estrada, você ir atrás do balcão, você conversar com as pessoas. Eu acho que o melhor CMO é o que está aberto a escutar, a ouvir coisas relevantes do seu time, do mercado e principalmente dos seus clientes. Marketing na veia é o que esse cara faz. Então, se você quiser aprender, para mim não tem coisa melhor do que alguém que é Chief Marketing Officer, te ensinar sobre marketing desde o lado tradicional, sobre todas as transformações que a gente vai vivendo até chegar na loucura que a gente tem visto hoje com as inovações digitais, inteligência artificial e etc. Como montar um time de marketing, como analisar métricas, mas não esquecer de ser estratégico, qual que é o futuro dessa loucura desse mundo que vem acontecendo. E eu tenho a honra de trazer no nosso NPcast hoje um cara muito foda de marketing, Christian Tudesco. Muito obrigado, meu amigo, por estar aqui com a gente. Eu que agradeço, Rafa. Imagina, cara, depois dessa introdução, ainda bem que a gente tem um cafezinho aqui para turbinar, cara, que eu já tô até com medo de que você vai me colocar na parede aqui. Nada. Mas imagina, cara, obrigado pelas tuas palavras, gentis palavras. Acho que o nosso objetivo aqui é trocar uma ideia, muito aprender com todo mundo, passar um pouquinho, né, de ideia do que a gente pensa e puta, super prazer participar aí contigo. Muito bom. A gente está super energizado aqui, galera, e a gente quer entrar em alguns pontos que são bem importantes, né? Hoje o marketing, além de ser interpretado de umas formas aí um pouco diferentes, o pessoal tem esquecido de algumas coisas e o desafio é cada vez maior, né? A cada ano que passa, o budget ou é o mesmo ou ele é menor, a meta aumenta, a gente ainda tem inflação no Brasil, tem uma série de desafios. Então, eu queria começar aqui, Christian, que você falasse para a gente primeiro, cara, mudou o objetivo do marketing? Ele era de uma forma lá atrás e ele é de outra forma agora? Qual que é esse objetivo do marketing, pelo amor de Deus, hoje? Então, né, Rafael, é muito interessante. Eu tenho, bom, como você falou, eu sempre mantive dentro da minha trajetória, desde quando eu fui convidado a ser professor. Eu comecei muito cedo, com 28 anos. Ninguém começa sendo professor. Eu tive a oportunidade e a sorte de entrar numa escola, ser convidado numa escola que me ajudou e me desenvolveu para ser professor. Então, naquele momento lá, com 28 anos, quase 20 anos, eu fiz coaching, mentoria, e foi muito bacana. Legal. Né? Então, eu nunca deixei essa veia acadêmica de lado. Fui fazer MBA, mestrado, etc. E a gente volta para analisar, o marketing, a essência, ele não muda. O que muda são os tempos, os movimentos, as pessoas, o comportamento e mercado. E o grande desejo, eu lembro quando eu estava na faculdade, eu fiz administração de empresas. Entrou um professor numa disciplina chamada marketing, aquela coisa em inglês, maravilhoso. E o cara chamava David Johnson. Uau! Esses tempos eu contatei ele, foi um cara que me ajudou muito aí Esse cara me inspirou muito com aquele nome estrangeiro. Eu disse, bom, se Christian Tudesco não é o melhor nome do mundo, mas cara, bom sobrenome. Um sobrenome legal, assim, né? Uma brincadeira, assim. Mas assim, se desse jeito eu quero chegar em algum lugar, imagina com esse nome David Johnson, né? E brincadeiras à parte, ele começou a falar sobre marketing. Cara, aquele negócio começou a me chamar atenção. Eu disse, cara, que negócio maravilhoso, porque é descobrir sobre comportamento, pessoas, desejos, trocas, que porra é essa de troca, né? Legal. O que é troca? E choque de gerações, e na realidade nem era choque de gerações, ainda a gente estudava geração Y, era Baby Boomers e X, né? Eu era um X naquela época. Então, como é que as gerações, grupos se comportam, etc. Aquilo me chamou tanto a atenção e eu nunca mais deixei de estudar marketing. Então, voltando à tua pergunta, o marketing não muda, ele se transforma, como qualquer coisa. Né? Eu gosto muito das pessoas e a gente vai discutir um pouquinho sobre isso. Não, eu trabalho com marketing digital. Desculpa, meu amigo, você não trabalha com marketing digital, você trabalha com marketing. Digital é o meio pelo qual você dissemina algumas estratégias, algumas táticas e alguns objetivos em cima disso. Né? Então, você trabalha com o marketing. E o que eu tenho visto muito no mercado? A própria disciplina, o próprio CMO,
E você trouxe de uma forma assim, mas foi pontual na ferida do CMO. Tem a grande maioria da profissão, a grande maioria dos CMOs e a profissão do CMO, ela entrou num embate nos últimos anos muito forte com os CFOs e com conselhos e com CEOs por conta de orçamento. Então, por que o marketing sempre brigou por orçamentos? Porque no passado, o orçamento era da propaganda, lembra? Isso, exato. Então, poxa, eu precisava, eu tinha um canal de massa, que era televisão, rádio, alguns canais de massa, veículos de leitura, jornais. E você fazia marketing one-to-one, ou carro da pamonha, né? Você fazia algumas coisas nessa forma. O que aconteceu? A gente viveu, eu costumo sempre dizer, 3 grandes momentos de transformação no mercado, né? Novo mercado. E aí acho que uma dica para quem está nos assistindo aqui. 95 foi um grande momento de disrupção do mercado, quando a internet virou comercial. E ali novos modelos de negócio criaram. Então a internet criou uma oportunidade e entra marketing digital, entra toda a digitalidade. 2007 eu considero um outro momento de disrupção mercadológica, que foi o grande lançamento do iPhone. O smartphone no modelo que a gente usa hoje, que a gente compra hoje, foi lançado pela Apple. Né? Já tinha N95 da Nokia, já tinha várias coisas. Aquilo ali montou modelos de negócio mobile. E aí o marketing digital explodiu. Né? Mobile, SEO, ferramentas, etc. E o grande outro momento, você que está nos escutando aqui, é agora. 2023 a IA comercial abriu-se ao mercado de uma oportunidade que a gente não tem igual. Então, 95, 2007 e 2023 são grandes momentos. Eu costumo dizer que o marketing, como definição de marketing, lá em 1960, com McCarthy falando sobre processo gerencial, pessoal e social, na qual indivíduos, pessoas, estruturas e organizações estabelecem a troca como relação principal. Isso não mudou. Só que, a gente falava fora do ar, o jeito pelo qual a gente aprendeu, quem tem aí mais de 40 anos, era um jeito muito tradicional. O que é essa tal da troca? Que negócio é essa troca? A troca é o grande objetivo. O maior grande objetivo do marketing é criar uma eficiência nas trocas de mercado. Então, o que é a troca de mercado? É a transação que vocês falam. Então, essa água eu pago 2 ou 3 reais. Isso aqui é uma troca. Ela tem valor entregue para mim. Por que eu pago numa água mineral de 1,5 litro, 3 reais, e uma água mineral pequenininha, os mesmos 3 reais no ponto de venda? Né? Então, a estratégia de valor ali, ela está sendo estruturada e posicionada. O que acontece é que a gente não pode esquecer que uma estratégia de marketing, ela precisa absurdamente resolver problema estratégico dos negócios. E se a gente não entender que o grande objetivo de marketing é resolver problema estratégico dos negócios, a gente fica na parte que não é ruim, só tática. E da tática, a tática vira a estratégia, a gente vai para a parte operacional. E a gente começa a medir KR sem saber qual é o objetivo. Então, de uma forma bem objetiva, Rafa, o grande objetivo do marketing não muda. O que muda são os contextos e os ambientes, a era e a forma do consumidor pensar. E marketing é sobre tudo isso. Certo. Né? Muito bom. É o seguinte, a gente traz aqui pessoas interessantes, pessoas experientes, e a gente quer ensinar de uma forma prática. E, Christian, tem uma forma que eu aprendi, cara, escutando, né? Estando com as pessoas, vendo a experiência. Então, assim, todo mundo que vem, eu peço para essas pessoas falarem da trajetória. Porque para mim não tem coisa melhor do que a vivência, principalmente os erros, né, cometidos e etc. E também muitos dos acertos cometidos. E isso também serve de inspiração, não só para o CMO que está nos assistindo, né, mas também diretores, gerentes de marketing, mas para muitos profissionais que estão começando agora, né, porque a gente se inspira com o outro, a gente se inspira com o ser humano. Então, fala pra gente, cara, como é que começou aí essa trajetória até se tornar aí CMO do Círio até então, e com vários outros projetos que você tem também aí em vista? Como começou essa sua trajetória, inclusive dando aula de uma das maiores instituições do país relacionadas a isso? Falar da gente é complicado, né? Às vezes pode soar um pouco... Mas eu gosto de... Quando eu estava no Sírio-Libanês...
as pessoas sempre falam muito do paciente, o paciente, o paciente. Eu dizia o seguinte: o paciente, antes de ser paciente, ele é o amor da vida de alguém. Se você pensar nisso, você vai entender que aquilo ali importa. Quando a gente fala, tem uma criança na rua, aí você diz assim, olha, imagina se fosse meu filho, imagina se fosse comigo, imagina se fosse minha esposa, imagina se fosse. Então, o paciente, antes de ser um paciente, ele é o amor da vida de alguém. A carreira da gente, a vida da gente, ela tem altos e baixos como em qualquer lugar. Eu sempre costumo dizer. E altos e baixos, eles são sempre ligados, né? E eu gosto muito de falar com meninada, turma mais jovem e tal, que acende, né? Que essa loucura das redes sociais, dessa vida mais plástica, dessa vida, né? Todo mundo é bonito nas redes sociais, todo mundo é magro pra caramba, feliz, viaja muito mais do que a gente. Quantas vezes a gente pega o celular e diz assim, cara, mas tá viajando de novo? Esses tempos eu tirei umas férias prolongadas agora, que eu tava num momento de transição, e eu recebi uma mensagem de uma amiga, diz assim, escuta, tu não vai voltar? Eu disse, acho que não. Algum problema? Né? Ela disse assim, não, eu tô adorando o que você tava falando. Então, a gente tá vivendo um momento de muita ansiedade. Sim. Né? Um momento de muita ansiedade. E isso, as pessoas falam, a geração Z é meio preguiçosa, ou a geração Z não quer nada com nada, não quer se comprometer, ou a geração Y. Isso a gente falava da geração Y quando era, os baby boomers falavam da nossa geração, que somos X, quando era, talvez de modelos diferentes, né? Mas o que tem acontecido é que a gente tem visto uma grande ansiedade no mercado. E por que essa ansiedade? Porque a gente nota carreiras astronômicas, que antigamente era do jogador de futebol, hoje é do youtuber, do influencer digital e etc., sem olhar o caminho percorrido e o esforço percorrido por essas pessoas. Sim. Então fiz uma puta introdução para dizer o seguinte, olha, eu venho de uma formação tradicional, administrador de empresas, eu tenho 48 anos, na época filho de um casal brasileiros já, mas família de italianos e de alemães do Rio Grande do Sul. E eu lembro que tinha uma indústria na minha família tem uma indústria, e o meu avô, que foi muito influenciador assim, da minha carreira, disse assim, olha filho, vou te falar um negócio, meu pai também, minha mãe, são 3 tipos de profissões, ou é medicina, engenharia ou administração de empresa, na pior das hipóteses. Fique à vontade para escolher entre essas 3. A minha família não tinha ninguém na área de direito, então eu me livrei da área de direito, mas era engenharia, medicina ou na pior das hipóteses. Eu escolhi a pior das hipóteses. Naquela época, dizer que eu ia fazer publicidade e propaganda, meu Deus do céu, aquilo seria eu ia ser dizimado da família. Mas eu disse, como administração de empresas na minha época era o curso de quem não sabia muito bem o que ia fazer. Faz administração, depois você se encontra. E foi ótimo ter feito administração, porque a administração de empresas ela me deu uma visão muito interessante hoje, que é, não importa o que você faz quando você está no início da tua carreira, não importa que formação você faz, esquece esse negócio, porque a geração baby boomer, ela escolhia uma profissão e ela ia para o resto da vida, 20, 25, 30 anos na mesma empresa. Sim. Então é óbvio que a tomada de decisão mais importante da tua vida é quando você tem 16 ou 17 anos. Se você for ser engenheiro e quer trabalhar com aviação, você vai morrer trabalhando com aviação. Cara, eu olhava para isso e eu disse assim, meu Deus, minha vida vai ser boring. Não quero fazer isso. Né? Não sei o que eu quero, mas como eu não sei o que eu quero, eu vou fazer. Então, me formei em administração de empresas, como falei no início. Dentro da administração de empresas, marketing era uma daquelas coisas mais interessantes. Eu sempre fui um cara que gostei de música, me julgava um cara criativo. E olhava para aquele prédio na frente do meu, a galera com os cabelos, eu já não tinha muito cabelo naquela época. Galera com cabelo diferente, comprido e tal. Esses caras são os caras da publicidade e propaganda. Eu disse, nossa senhora, mas eu queria. E aí eu tinha um monte de amigos daquilo ali. Mas eu voltava para fazer cálculo 1, cálculo 2, etc. Porque tinha uma formação mais alemã. E aí eu formei. Na empresa da minha família, pouca gente falava inglês e espanhol. E eu já falava. Então eu sempre brinco. As oportunidades, muitas vezes, elas passam na tua frente. E você não pode ter medo. Antes de formar, a gente discutia muito sobre a expansão da empresa, sobre a venda de mercado. É uma empresa de tintas artísticas. E eu nunca esqueço, uma vez recebemos um contato, uma carta do Uruguai, dizendo que queremos comprar da marca X. E
lembro que uma pessoa da área de vendas disse, olha, não sei nem como responder. Christian, você que entende um pouco de espanhol, me ajuda a responder. Ali me deu um clique. Olha. Cara, se a gente exportasse, se a gente começasse a vender para fora, exportação era uma coisa de bens de consumo, agro, muito grande, né? Chamava-se processo de exportação e normalmente quem cuidava em qualquer empresa era o departamento jurídico, que era um processo. Jurídico cuida de processos. Sim. O que eu fiz na época? Eu disse, bom, já que é processo, eu vou falar com o diretor jurídico da companhia. E o cara era um cara super legal, visionário. Eu era jovem. Disse, vamos pensar como é que se faz isso, só que eu não sei nem me comunicar. Eu disse, deixa que o espanhol eu garanto. Peguei um ônibus de Porto Alegre. Fui a Montevideo me encontrar com esses potenciais clientes. Claudio e Carlos, depois les mando um pouco o podcast e não sei se acuerdan, pero bueno, por aí empezamos. Meu Deus, e aí, jamais vou ter um sotaque. E aí o que aconteceu? Ao longo do tempo a gente foi aprimorando o sotaque também, pois era mexicano, pois aí estamos também. Bom, história longa, curta, Rafa. Voltei com o primeiro pedido. Eu disse, cara, como é que entrega esse negócio agora? Não sei, mas eu voltei. E aquele negócio, aquela sede pelo mercado, sabe, de desbravar e dizer assim, cara, quem gosta de marketing, gosta de vendas, gosta da conquista, sim, né? A sim, conquista do processo, do projeto e tal. E saiu a primeira exportação. Eu disse assim, pô, esse negócio pode ser legal, pode ser rentável. E mais, ainda que a empresa seja da minha família, e quem tem empresa familiar sabe que é muito mais difícil crescer em empresa familiar do que em outro lugar. Porque eu era o filho do dono, então os caras já o neto do dono, aí meu avô também disse, sei quem muito indica, bem isso. Fechado, Brincadeiras à parte, o que aconteceu? A instituição hoje está em 40 países. Eu fundei a área, tive a oportunidade e a honra de fundar a área internacional. Construí o meu caminho ali, então a área que... Aí o departamento de exportação cresceu, virou uma área de marketing internacional. Essa área de marketing internacional nós expandimos o mercado. Eu fui morar fora por um bom tempo para fazer a expansão do mercado da instituição. Então abrimos América Latina, América do Sul, Europa, Ásia, África. Então uma série de processos nisso. Quando eu volto para o Brasil, a escola, a SPM, me chama. Eu disse, poxa, eu estava fazendo uma palestra sobre mercados num projeto lá do Sebrae, sobre pequenas empresas que fazem exportação. Então me chama e disse assim, olha, Cristian, a gente está criando um novo curso de relações internacionais, mas ele não é comércio exterior, ele não é aquele RI ele não é o RI tradicional do diplomata, ele é o diplomata corporativo, é o cara de negócios. E a gente acha que você tem esse fit, cara, você tem menos de 30 anos e tal. Você quer ir no curso? Eu disse, pô, eu nunca dei aula, nunca fiz nada, mas eu topo fazer uma palestra. Aí um professor da graduação me chamou para fazer uma outra palestra e disse assim, Cristian, você dá uma aulinha na minha aula? Eu, pô, legal, comecei a gostar desse negócio. Quando eu cheguei na PUC, o cara era meu professor de graduação da PUC, cara, era no auditório, tinha 600 pessoas, eu tremia. Nossa senhora. Tremia. Disse, e ele não avisou? E ele não avisou, ele disse, se eu te avisasse, aí ele olhou para mim e disse assim, cara, você tem que seguir essa carreira de professor, você tem um monte de história legal para contar, você conecta fatos, você tem um jeito mais leve de passar e tal. Pô, e aquilo ali me fascinou. Caraca. Bom, de novo, história longa, curta. Comecei a dar aula na SPM, assumi uma empresa júnior, isso me conectou com a meninada lá, a gente fazia um início das exportações de uma série de projetos como empresa júnior, assumi coordenação de curso, diretoria de projetos, coordenação de mercado, fui professor de marketing, MBA, tudo isso. O que começa a acontecer? Uma série de oportunidades para você fazer consultoria. Não só na área de exportação, que não era meu foco, mas sim em marketing internacional e global. Sim. E aí isso me leva a alguns projetos interessantes. Então isso me levou a um projeto na área de vinhos, né, com uma empresa muito grande, internacional. Me levou a um projeto para fazer um projeto com a Wines from Brazil, que era um processo para a internacionalização do vinho brasileiro. Me levou em projetos para o setor automotivo, com algumas marcas bastante importantes. E a minha empresa de consultoria nasce de uma oportunidade de mercado. Você está no mercado, identificar e ouvir as pessoas. Identificar necessidades e desejos. Eu costumo sempre dizer, né? A lógica do marketing é resolver os problemas estratégicos dos negócios. Então eu aplicava marketing, fui desenvolvendo, montei essa empresa de consultoria, chegou a ter 5, 6, 7 pessoas trabalhando. E logo veio um convite de um headhunter que disse, Christian,
que você acha do setor de saúde? Eu disse, não entendo nada disso. Não entendo absolutamente nada disso. Eu sei que ele é meio tradicional. Pois é, Christian, a gente enxerga um oceano, assim, não é nem azul, nem vermelho, não é, cara, é um oceano. É um oceano de todas as cores para explorar. E a gente enxerga pouco trabalho na área de marketing, mas o que a gente quer te buscar não é para a área de marketing. É aplicar o teu conhecimento de marketing numa BU, no desenvolvimento de uma unidade de negócio para a área de ensino e pesquisa. E ali, deu fit, eu assumi como diretor de ensino e pesquisa do Hospital Moinhos de Vento. Uhum. Na realidade, diretor do Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Moinhos de Vento, que é um grande hospital na região sul do país. Ali foi um trabalho muito bacana, o grande objetivo era lançar uma faculdade. Então eu venho para esse lado do projeto. Liderei uma BU de 150 pessoas, que foi maravilhoso, mas marketing sempre era o meu grande chão. Tanto Entendi. é que o marketing institucional ele não conseguia atender as BUs de uma forma estruturada, porque ele não estava estruturado. E aí no início foi muito engraçado, porque a diretora de marketing ela disse assim, não briga comigo, mas eu não consigo te atender. Ao contrário, eu não vou brigar. Eu vou te ajudar. Porque eu sei que você está ferrada de gente, você está ferrada de budget, você está ferrada de fornecedor. Vamos construir junto? E eu também não quero fazer a minha casinha aqui, porque é muito fácil fazer o meu puxadinho. A grande maioria dos CMOs que estão me ouvindo devem tomar porrada o dia inteiro de dono de BU que assim, já que tu não me atende, e pior, né? CMO na hora do bônus é avaliado na 360 por cliente interno, não tem nada pior do que cliente interno, porque você nunca está trabalhando para ele. Exato. E a gente pode juntar as mãos aqui, gritar rapa, energizar, se for o caso, mas são as dores que eu, como CMO, já senti. Sim. 3 anos naquele projeto, Sírio-Libanês me chama para vir aqui fazer uma coisa muito similar, desenvolver a área de ensino para a parte do próprio Sírio-Libanês. Eu fico 2 ou 3 anos nessa área, toco também um projeto de consultorias, que é a área do conhecimento, Sim. e depois então fui convidado para ser o CMO da instituição. Mas eu brinco que eu sou CMO as a Service, Rafa, desde o primeiro dia trabalhando na empresa da minha família. Uhum. E é isso que eu gosto sempre de falar e dar um recado para as pessoas. Por quê? Porque, graças a Deus, aquele professor lá, o David Johnson, ele conseguiu me fazer entender que marketing não é promoção, não é preço, não é produto, não é distribuição, não é canal. Marketing é muito mais sobre entender sobre a resolução dos problemas do negócio de uma empresa. E aí, quando você olha para isso, eu sempre costumo dizer, para construir e disseminar alguma coisa para alguém, você precisa saber o que é o desejo dessa pessoa, entender quem é esse alguém ou esse alguém. Uhum. Que lá atrás a gente olhava para o mercado e dizia assim, olha, este é um segmento, este é um nicho, né? Lembra lá nos projetos, então, marketing de segmento, não, eu atuo no segmento disso, não, eu vou atuar no nicho disso, eu sou luxo, eu atuo no nicho. Gente, hoje, cada vez mais a dificuldade aqui, o marketing fragmentou tanto, e hoje com o IA, a gente consegue chegar no marketing individualizado. Uhum. E isso eu acho que é papo pra gente falar um pouco depois. Então, Top. Acabei contando de forma meio longa aí a minha trajetória. Perfeito. Cara, muita coisa aconteceu. Fui pra fora, voltei, entrei, voltei. Mas 2 coisas, né? Docência sempre teve próximo. Uhum. Horas mais, horas menos. Né? E estudar muito sempre. Não parar nunca. Se atualizar sempre. Eu acho que esse é um grande caminho pelo qual eu agradeço hoje a carreira que eu tenho. Até para tomar decisões como a que eu tomei agora, de pensar em projetos que me façam mais sentido agora no momento, sentido agora no momento que eu estou da minha vida. Boa, muito bom. E uma pergunta um pouco polêmica, digamos assim, essa sua trajetória, Christian, eu entendo que a administração ela te ajudou muito. Toda a sua análise aí, cálculos e etc, números, business, né? Um CMO é mais completo quando ele vem de uma escola de administração ou quando ele vem de uma escola de comunicação? Eu acho que o CMO, eu vou voltar e vou polemizar de novo. Esquece a escola. Eu conheço excelentes CMOs que não fizeram faculdade. Cada vez mais é difícil. Uhum. Isso não significa que ele não estudou. Sim. Tinha lá atrás aquela lógica, né? Meu filho, eu lembro, né? Meus pais fizeram faculdade para se diferenciar no mercado. Uhum. Então, eu faço faculdade, eu tenho um título, filho, agora você se diferencia. A nossa geração é a geração dos títulos. Quantos MBAs eu tenho? Quando o cara começa a falar o currículo, eu sei quando me apresentam em palestra, professor Christian, que tem MBA, eu disse, cara,
como é que você quer que se apresente? Eu sou o Christian Tudesco, ponto. Uhum. Se fizer sentido o que eu tô falando, as pessoas vão procurar no LinkedIn pra saber o que eu fiz, o que eu não fiz. Cara, é tão sobre ego, ultimamente, é tão sobre eu sou. Cara, você não é nada, você é uma pessoa, vamos lá, né? Você não é nada, não, ao contrário. Você é a coisa mais importante do mundo, você é uma pessoa. A sua formação, ela pode ser uma formação linear e tradicional, graduação, MBA, 2, 3, 4, ido, fora, mestrado, doutorado, blá, blá, blá. A sua formação faz parte nos seus cursos ou as suas vivências no dia a dia. Eu costumo dizer que as minhas melhores formações em IA nos últimos anos foram da minha própria equipe. O meu time me ensina. E aí, sei que às vezes é piegas, né? Aquela lógica de dizer assim, contrate pessoas melhores do que você. Isso é uma coisa tão óbvia. Mas é a verdade, né? Porque senão você é o eu, né? É o urgência de marketing, é o eu, né? É o eu. Então, eu costumo sempre dizer que quando eu estou como CMO ou quando eu estou liderando alguma BU, alguma área, eu preciso ter pessoas que me façam pensar. E aí a técnica delas, muitas vezes, não é o mais importante. Ela tem que ter fit com o negócio, com a cultura, porque senão ela sofre. E se ela sofre, todo mundo sofre. O grupo sofre, o time sofre. E eu já passei por muitas vezes, passei por várias reestruturações, fui chamado em alguns momentos. Isso foi até uma dica importante de carreira. Eu em 3 vezes fui chamado para reestruturação de áreas. E reestruturação, disputa, chegou o Christian, vai cortar, vai não sei o quê. Isso não é legal para você, né? E acho que a gente tem que fazer isso de forma muito respeitosa. A parte legal é que eu costumo sempre ter uma boa relação com quem a gente trabalha. E então, voltando ao teu tema, eu acho que o melhor CMO é o cara que não para de estudar, que entende que ele aprende em qualquer lugar, ouvindo podcast, assistindo esse conteúdo, fazendo curso no Coursera gratuito. O último curso que eu fiz de liderança foi por Stanford, gratuito, completamente gratuito. Sei lá, eu devo ter não sei quantos cursos, não estou preocupado, mas assim, o volume de cursos não tradicionais. Olha, Christian, se você comprar isso com o selo, custa $40 ou 100% ou grátis. O que eu vejo de meninada, e tá tudo certo. O que eu vejo de meninada comprando, cara, eu não sei quem é que tá terminando o curso pelo cara, muitas vezes, para colocar no LinkedIn que tem o que tem de cara com 26, 27 anos, com 76 formações por Stanford, MIT, etc. Legal. Mas, cara, não é só isso, né? Então, o você gastar sola de sapato, você ir para a estrada, você ir atrás do balcão, você conversar com as pessoas. Eu acho que o melhor CMO é o que está aberto a escutar, a ouvir coisas relevantes do seu time, do mercado e principalmente dos seus clientes. Fantástico. Eu acho que essa é a grande escola que a gente tem. É claro que eu não estou aqui falando, poxa, um professor está dizendo que não é para fazer curso, não. Inclusive as escolas de negócio se reinventaram. Sim. Hoje, a escola que hoje estou próximo, que é a SPM, tem um conjunto enorme de projetos, de cursos de férias, que são cursos bem diretos e objetivos, 2, 3, 4 dias. Tem um conjunto enorme de um projeto chamado Dinamize e Dinamize, que são cursos mais dinâmicos, rápidos, right to the point. E, obviamente, tem trilhas de conhecimento muito mais alongadas, né? Sim. O meu mestrado, o último curso mais formal que eu fiz, ele já vinha para um networking mais estratégico, mais interessante. A Singularity University faz isso muito bem aqui no Brasil, com a Singularity Brasil, com o EP, o Executive Program, né? que a turma lá do Reinaldo, Poliana, Daniel, tocam isso muito bem. De novo, né? Aqui eu não estou fazendo propaganda por ninguém, eu estou fazendo propaganda por gente que é séria, que dissemina coisas legais, que entrega coisas legais. Então, um Executive Program são 3 ou 4 dias de imersão e que você tem no final do dia, cara, inclusive uma roda de conversa na beira da fogueira, trocando experiências com uma pessoa. Aquilo é tão legal porque você conecta os pontos, né? Então, eu acho que você precisa procurar a formação talvez não linear, é claro que ela te dá uma base, mas alguém que faça sentido para conversar contigo. E alguém, né? Legal. Você citou esse exemplo bom do programa executivo, da Singularity. Eu gostei tanto que eu fiz 3 vezes. Olha que legal. Eu tô na disputa lá para ver a quarta vez e aí bateu o recorde de quantidade, o aluno que mais fez o programa. Mas dentro disso então, Christian, e juntando com a sua experiência,
Porque você falou um ponto muito interessante. O profissional de marketing, o CMO, ele precisa ter um olhar estratégico. E ele precisa estar conectado com o negócio. Mas, na minha visão, existe pouca formação prática, eu posso estar enganado e eu queria te ouvir, do ponto de vista de business. Porque quando a gente fala de marketing, as pessoas levam mais para o lado da comunicação ou, mais tático ainda, para o lado da publicidade, como eu vou lançar uma campanha. E agora, com o mundo digital, como eu vou fazer ads ou como eu vou fazer um funil de vendas e etc. E muitas vezes, olha que interessante, claro que eu não vou falar a situação, mas eu conversei com um grande profissional, homem ou mulher, o que quer que seja, não vou expor a situação, mas eu perguntei sobre a P&L dessa pessoa. Falei, sim, mas quando você faz uma campanha, tudo bem que você tem as suas métricas, você vê claro. mas você chega a ponto de conversar com o board sobre o markup do produto? Sobre as taxas de importação, às vezes, ou de fabricação que vão comprometer o seu budget no final do dia. Esse preço está competitivo ou não e até onde você pode influenciar nisso ou não? E você falou uma outra coisa, né, da influência hoje do CFO, que às vezes, na empresa global, o cara que ditou as regras, seu dinheiro é esse e ponto final. Então, disse isso tudo para te perguntar o seguinte: como um CMO precisa se preparar do ponto de vista de visão de negócios e estratégia, em vez de ser um profissional muito mais ligado a campanhas de publicidade ou comunicação? Enquanto você estava falando, eu estava olhando aqui no computador, porque eu fiz um teminha de casa. Eu disse, para falar com gente inteligente, a gente precisa escrever algumas coisas aqui, né? Rafa, eu vou voltar um ponto aqui na tua pergunta e na tua fala, que eu acho que é fundamental. Número 1, eu já lidei com muitas agências, empresas e consultorias na minha vida. Desde consultorias que vêm para a área estratégica, né? E vem desenho estratégico, entrevista, análise, né? Aquela metodologia tradicional, faz a etapa analítica, primária, interna, entrevista o board, entrevista o grupo, conselho, e vem apresentar aquela ideia da solução mágica. Depois a solução passou a não ser mais mágica, porque os caras ganhavam dinheiro, iam embora, o executivo ficava e tal. Aí eles entraram com um negócio importante, a grande consultoria, que é vamos envolver o C-Level. Que o C-Level ficava reduzido a um time executor. Né? O executivo virava o executor. Então, olha, nós aqui desenhamos a estratégia, o board, o conselho valida e C-Level, executem, cara. Tá aqui, ó, vocês têm. O cara pega o bônus dele, legal. O C-Level começava a olhar e dizer, cara, esses caras estão ficando loucos. Então, o que esses caras começam a fazer? O que é óbvio, né? Olhar e dizer assim, bom, deixa eu ouvir o C-Level e comprar com eles. Deixa eu ter o buy-in desses caras. E eu tô chegando na tua parte estratégica. Eu tive uma oportunidade que eu conversei contigo fora do ar, eu disse, eu lamento não ter te conhecido antes. E a gente, pessoal, aqui tá falando, a gente se conhece há talvez 25 dias, tá? O Rafael, eu não fui cliente dele, eu entrei de penetra, tu não sabe disso, cara, vou te contar. O quê? Eu entrei de penetra numa participação, numa apresentação de vocês com o Neil Patel na HSM. Eu era convidado da HSM, tinha um business, alguém disse assim, vai ter uma apresentação da Neil Patel com o Neil Patel num evento privado. Eu disse, cara, me bota lá, cara, quer conhecer o Neil Patel. Não, o CEO do cara, um cara muito legal aqui no Brasil. Depois eu conheço ele, olha só. Depois eu conheço ele. Mentira, olha só, cara. Eu olhei pra ti e disse, eu não sei, eu não conheço o cara. Eu disse, eu quero falar com o Neil Patel. Eu quero falar. E o que eu queria? Eu queria o Kotler. Porque eu tenho 48 anos. Sim. E eu olhei pro Neil Patel e disse assim, eu quero autografado um livro com o cara, quero tirar uma foto pra biscoitar mentira nas redes sociais. Eu sei assim, olha, cara, esse cara, eu já li a história do Rafael, eu já li a história da NP Digital e tal. Então, cara, eu vou lá. Eu não tinha sido convidado, me aceitaram. Sentei na última cadeira. Não sei por que não te convidaram. Sentei você era o nosso público. Você era o tipo de pessoa que a gente queria lá. Também, né? Como CMO, o que você faz? Como você tá falando da área estratégica? Você se blinda muito. Você coloca gatekeepers. Por quê? O meu LinkedIn recebia uma média de 18, 20 por semana em e-mail. É legal. O Sales Navigator é bacana. Mas, cara, todo mundo começou para vender e-book,
E tá tudo bem, é sobre troca. Lembra lá o conceito do marketing? Trocas. Trocas você me dá seu e-mail, eu te dou o meu e-book. Só que o e-book de 4 páginas do cara dizendo o SEO vai mudar. Pô, para com isso, né? Então, tá tudo certo. Banalizou. A tática ganhou da estratégia. Então, voltando lá, sentei na última cadeirinha, olhei, ouvi o Neil Patel falando, vi uma apresentação tua, uma condução com alguns analistas fazendo algumas perguntas. Fiz uma pergunta pro Neil, respondeu de uma forma muito bacana. Te dei um abraço lá. Puta, vamos falar uma hora. Cara, voltei pra minha vida de CMO. Porrada, budget. Correndo ainda. O que aconteceu? Quando eu decido me desligar da minha posição, da última posição, como CMO do Sírio-Libanês, eu agora vou fazer conexões estratégicas com pessoas que são estratégicas. E eu te mandei uma mensagem. Assim como eu mandei para algumas pessoas estratégicas. E aí, disso, a gente começou a conversar uma série de coisas. Então, sempre acho o seguinte. Para você ser mais estratégico, existe uma palavrinha linda em marketing e relacionamento que é reciprocidade. Você precisa dar muito mais do que você recebe. Número 2, trate as pessoas muito bem quando você está em cima, ou quando você está subindo, ou quando você está... Porque você vai ter momentos de pausa, de descida, de subida de novo. A jornada da gente não é aquela jornada de 100 metros rasa, é uma maratona, né, cara? Você diminui na subida da consolação, você aumenta no... né? Então, a vida da gente é assim. Saiba quem que é relevante, estratégico para você em determinados momentos, né? E o seu momento de vida. Por que eu estou falando isso sobre carreira? Porque eu estou no momento de carreira. Isso é a mesma coisa na nossa vida como executivo. Não adianta, quando eu entrei no Sírio-Libanês, um dos desafios era fazer a integração do grupo de fornecedores. Como muito CMO que deve estar me escutando, a estrutura era pequena de marketing. Até porque a estrutura de marketing, na grande maioria dos hospitais, não era de marketing. Ele tem uma área de comunicação e reputação. Né? Então, linkando com a tua pergunta, Christian, marketing não é só comunicação e reputação, depende do setor. Se você for para o varejo com venda, volume, etc., marketing é sobre produto e canal. Se você for para automóveis, etc., marketing é muito sobre promoção e conceito. Se você for para luxo, marketing é totalmente sobre storytelling, conceito, branding, etc. E pouco sobre canal. Inclusive, a própria Chanel, você entra na Chanel na Mac Marron, lá na Quinta Avenida, na França, o cara olha e diz assim, uma por passaporte. Não é que ela vende assim, ela é diferente do volume, porque não combina. Você entra na Hermès, que é ícone de luxo, você vai comprar uma Birkin ou uma Kelly, ela olha para você, a vendedora, e diz assim, vou ver quando. E você não escolhe a cor. É a cor que escolhe você. Então tudo isso, it's about marketing. É sobre contar histórias, é sobre saber o teu posicionamento estratégico, penetrar o grupo, o time certo, o grupo certo, o nicho certo. Então, por exemplo, setor de saúde, comunicação e PR é muito importante. Por quê? Porque gestão de crise é um negócio... Não à toa, a marca Sírio-Libanês foi considerada uma das 30 mais valiosas do país. Ganhou inúmeros prêmios de reputação, super orgulhoso de liderar o marketing nesses últimos 3 anos lá em relação a isso, mas é uma marca que cuida inclusive da saúde do presidente da República atual. Então, gestão de crise, coletiva de imprensa, gestão com médicos, corpo clínico, tudo isso está dentro de uma equipe que era uma equipe enxuta, porque marketing em muitas instituições de saúde ele está junto com o comercial e em várias outras instituições que estão me ouvindo. Por quê? Porque sabe aquela loucura do CEO, diz assim, preciso juntar. Então pega o comercial, mas bota o cara de marketing que ele também sabe um pouco de comercial, porque no final o objetivo é vender. Cara, se o objetivo é vendendo, meu amigo, tu vai ser funilzeiro pro resto da vida. E eu não tô dizendo pros funilzeiros de plantão que funil não é importante. Mas sabe a primeira etapa da consideração? O Silvio Meira, da TDS, criou um manifesto do marketing, né? É o grande manifesto, e ele tem 10 grandes canais, e eu acho que recomendo muito a vocês a assistirem isso. E ele, primeira coisa que ele diz assim, digital e social não são, nem nunca foram canais. E aí eu disse, cara, como não? Cara, aí esse cara me deu um nó. Né? Eu costumo sempre dizer nas minhas aulas que o bom executivo de marketing tem que ser que nem a Dua Lipa. Né? Guarantee I can blow your mind. Né? E ainda manda um beijo que não é no ombro. Cara, aí ele diz o seguinte, olha,
São dimensões, eu peguei a frase aqui, digital e social não foi nem nunca foram canais, são dimensões de espaço digital, físico e digital, onde fluxos de conexões, relacionamentos, interações e criação de significados comuns se iniciam. Significados comuns, eu tenho algo em comum. Evoluem em algum momento, provocam transações. Pode ser venda, pode ser troca, pode ser, né? É uma troca. Elas próprias partes de um grande fluxo de negócio que originam novas conexões, relacionamentos ad infinitum. Então, destes relacionamentos e desse podcast, pode ser que daqui a 3 anos a gente seja sócio, a gente venda, a gente compre, a gente atenda cliente junto. Eu acho, Rafa, para não exagerar, eu acho que a estratégia ela precisa responder a uma grande pergunta, que é como é que eu crio mais eficiência, e aí é conversão, venda, resultado, retorno ao acionista, nas trocas de mercado. Se a tua troca de mercado é volume de vendas, bora, pega teu time e bimba, e vamos que vamos. Se a tua troca é posicionamento, gestão, estratégia, né? E por isso mesmo, até não posso contar muito ainda, mas no meu novo projeto, eu passei 2 anos como CMO estudando as queixas do mercado. Eu não gosto de falar de dor, porque eu acho que o único que pode falar de dor do mercado é o hospital e clínica, né? Você pode, então. É que o cliente não tem dor, né? Sim, essa sim. lógica assim, mas o cliente, qual é a dor do cliente? O cliente não tem dor, cara. O cliente quer satisfação e desejo. A gente não compra um produto por dor. Se fosse isso, meninas, vocês que me escutam, não estariam usando aquele salto mais alto do mundo. Convenhamos, aquilo não é o sapato mais confortável do mundo. Mas aquilo mexe com o seu desejo, com a sua vontade, com a minha sensação de ser bonita, de ser marcante, de me sentir bem. Sim. Né? Eu tenho certeza que todos vocês que estão assistindo não estão com a camiseta ou a camisa ou o relógio ou a calça mais barata que estava no mercado. Porque aquilo é sobre desejos e trocas. Né? Eu brinco quando o mercado de dor é um mercado maravilhoso, inclusive. Maravilhoso mesmo, né? Que é o mercado farmacêutico, mercado de hospitais. Mas o cliente, tratar o cliente como dor, é só resolver necessidade. Aí resolver necessidade, você vai para a primeira e a segunda etapa da pirâmide de Maslow, que não é o Wi-Fi nem 5G, mas né, necessidade fisiológica, etc. Então, você vai trabalhar em cima do tema, e eu sempre gosto de ir e voltar para a teoria, né? Você vai trabalhar em cima das trocas e como que elas se tornam mais eficientes. Se você tem uma agência, um negócio de digital, você vai apostar eficiência no digital para responder a alguns conjuntos de necessidades que você tem ou de alguns desejos. Times de marketing tendem a ser times pequenos e enxutos. E aí o que você faz? Premissa básica, para dar uma enganadinha no CFO, diz o seguinte, olha, ou no gestor de RH, eu não preciso de equipe tão grande, que vai gerar isso, mas olha, a gente tem que despesar muito em serviços. Então, eu como CMO, várias vezes tive que recorrer ao ticket de serviço para trazer a equipe para dentro da minha equipe, entre aspas. Eu quase terceirizava. E qual é o grande erro, na minha visão, que um CMO comete? Quando ele entrega a estratégia do negócio na mão de uma consultoria ou de uma agência. Ele precisa trazer a consultoria e a agência como parte do seu parceiro para desenhar. E aquelas consultorias e agências que chegam com fórmula pronta, cara, desculpa, para CMO de primeira viagem isso funciona. Por que eu sempre falo muito nisso, né, Rafael? E eu lamento não ter te conhecido antes. Lamento não, estou muito feliz. Por que eu sempre falo sobre isso? Porque o teu grande objetivo com uma agência, com uma consultoria, com um parceiro de negócio, é você aprender com toda a eficiência que ele tem dos demais clientes dele. Com toda a expertise que ele tem. Esse cara atende automotivo, ele vem trazer para a saúde alguma coisa que pode fazer sentido. E sou eu o responsável por entender se na saúde fecha, não fecha. Esse cara precisa me provocar. O que acontecia algumas vezes em algumas empresas que eu já trabalhei é que a agência vem, normalmente o ticket é pequeno, ou parceiro de negócio, vou chamar de parceiro, pode ser consultoria ou agência. Normalmente o ticket é pequeno. Você diz assim, mas eu preciso de um volume muito grande para executar um monte de coisa. E ele olha, faz o ticket, faz a conta e diz, pô, cara, na realidade você não está me comprando cérebro, você está me comprando braço. E quem compra braço não pode exigir cérebro. Sim. Aí acontece um negócio que a gente falou fora do ar uma vez, que é, qual é o grande objetivo? O que a gente vê aí? O que eu via como CMO? Troca de fornecedores de 2 em 2 ou de 3 em 3 anos.
Tá provado na eficiência da administração que se você trocar contratos de ano em ano, você só perde. O teu parceiro só perde, porque ele coloca agência, coloca... Quando a sinergia começa a acontecer, o negócio cai. E aí as houses foram sendo montadas para os braços operacionais terceirizados executarem algumas coisas e trazerem alguns estrategistas algumas das necessidades que eu tinha. Só que a própria house começou a atender para cliente muito grande algumas coisas assim, isso eu não consigo atender porque eu não tenho tempo. Então vamos fazer o seguinte, terceiriza para uma agência. Então ela quarteirizou. E aí o papel da agência e da estratégia foi abaixo da capacidade da house de pensar. E eu não estou dizendo que houses não têm capacidade de pensar, mas normalmente elas são ações táticas que CMOs colocam para responder um tema, porque o CMO precisa estar pensando. Exato. Né? Exato. Não que não pensa, eu não gosto de usar essa palavra, vamos lá. O CMO precisa estar pensando num nível mais estratégico, ele precisa mirar os próximos 10 anos, os próximos 5 anos, para que a equipe tática precise estar pensando na melhor tática de entrega. Né? Então, eu gosto quando as pessoas dizem assim, mas é que o marketing ele faz o penso, a agência faz o tático e a entrega. Parece que não faz penso. Ao contrário, né? A parte mais importante é o real time. E para finalizar essa lógica, eu gosto muito de falar o seguinte, eu até anotei para não perder aqui. Eu acho que a integração de IA e marketing ela vai ser fundamental e ela vai transcender a integração da automação de marketing agora. Para execução ou também para estratégia? Também para estratégia. Na minha visão, ela vai mudar tudo que a gente faz. Sabe por quê? Antigamente, você como CEO da agência, eu como CMO, a gente disparava uma campanha. Famoso teste AB depois. E eu nunca esqueço, não vou citar nomes, uma apresentação numa das experiências que eu tive de uma agência que veio abrir métricas do digital. E ela abriu aquele PowerPoint, eu olhei 1 de 74. Eu disse, nossa. Ai, meu Deus. Começou, não, porque CTR, CPC, papapá. Eu disse assim, posso interromper? Você tem um one page disso, uma página, uma única, um resumo, que talvez eu queria começar do final pra gente poder ter tempo de discutir, porque eu fiquei com medo que em 1 hora, que é o tempo que eu tenho dedicado, infelizmente, gostaria de ter mais tempo. Porque esse é um outro problema, né, gente? A agenda do executivo do C-Level, não é ele que faz. Não é ele. O C-Level não é que o C-Level, o cara me deu só meia hora. Não é ele. Ele não tem essa agenda. Exato. Né? Então, eu disse, não, mas o senhor vai gostar do que a gente vai apresentar. O meu time já olhou e fez assim. Uma menina do meu time, uma gerente que eu adoro, ela só olhava e disse, nossa. Lá vem. Ela, né? Eu disse, não. Rapidão, só pensar, 71 slides, se for 1 por minuto, 71 minutos. 74, não tem nenhum quebra-gelo inicial, 74 na verdade. Não tem quebra-gelo, não pode tirar uma dúvida, que se tirar uma dúvida, aquele slide não pode perguntar. Você quebra a cadência. Passou de 1 minuto, então a reunião já começa atrasada se você falar um slide por minuto. Já começou errado, então. E aí, Rafa, não, mas o CTR, CPC, cara, porradaria. E eu disse, gente, deixa eu só fazer uma pergunta, assim, eu tenho certeza que os números que vocês estão trazendo são ótimos. Não é porque a gente melhorou o CPC, a gente melhorou... No final de tudo, eu peço desculpa porque eu caí de paraquedas. Eu fiquei... O que a gente veio discutir aqui mesmo? Cara, tinha 500 mil áreas para... Cara, aquele silêncio sepulcral. E eu olhei pra minha gerente, pisquei pra ela, tipo assim, cara, não fala. Porque se você fizer o trabalho... Pronto. Não, a gente veio mostrar como é que tá o engajamento de você. Em que área? Só me refresca, porque, eu lido com uma série de... Não, isso é pra parte de blá, 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 blá. Então, de novo. E aí, cara, eu voltei, consegui meia hora a mais. Gente, vamos lá. Vamos voltar pra qual é o objetivo e qual é o KR aqui. Então, por que eu tô falando isso? Aquele PPTzinho, PDFzinho, CAC, CTR, algoritmo, cara, fundamental. É muito legal. Mas quem tem que saber não é o CMO. Se eu te contrato, é porque eu tenho certeza que você sabe fazer o melhor disso pra mim. Você não precisa ficar me provando. É como você voltar no seu chefe todo dia de manhã e dizer assim, chefe, só pra lembrar que eu tô aqui, e eu sou importante pra ti, hein? Cara, o cara sabe que tu é importante. Se tu precisar todos os dias lembrar ele, né? Então, o que eu acho é o seguinte, a gente vai viver com IA real time. Você mede KR em real time. É real time, brother. É dinheiro real time, é dinheiro real. Sabe aquela lógica? Eu olho pro marketing este ano e o ano que vem,
E eu gosto muito de mercado de capitais. E eu olho, cara, pra minha planilha de home broker aberto. E assim, CPC, CTC, cara, girando. É bolsa de valores o marketing. Você não precisa mais gastar. O teu time não precisa gastar 60 minutos, 70 minutos. Imagina, se são 70 slides pra cumprir em 1 hora, como você mesmo falou, eles gastaram 3 dias ou 4 dias montando slide. E aí talvez, eu não tô discutindo, eu sou polêmico mesmo, a minha lógica é a gente discutir. Cara, será que quem montou aquele PPT, aquela apresentação, estava pensando estrategicamente ou ela estava preocupado em ver se o número batia um com o outro, se o design estava mais legal, que são coisas interessantes. Sim. Mas será que eu estou pensando, eu estou ajudando o negócio a pensar? Né? E é isso que eu sempre falo. Um CMO, quando eu entrei num dos desafios que eu tive, para não expor os parceiros, a gente tinha 6 agências trabalhando. Meu Deus. Chamei o gerente e eu disse assim, cara, o que tu faz além de gerir parceiro? Porque, cara, teu papel é fazer integração com as agências. Não, uma me manda o input daqui, outra o input daqui. Não, vamos parar com isso. Aí eu voltei e provoquei algumas delas. A agência Cora eu provoquei e uma delas disse assim, a gente faz de tudo sim. Eu disse, puta, resposta errada, cara, ninguém é bom em tudo, cara. Ninguém é bom 360. Não, a gente faz KV, a gente cria isso, fazer... Cara, não é isso. Cara, me diz qual é o teu core. Onde é que tá na tua razão social o que tu faz? Por que tu é bom? Por que eu preciso ficar contigo e continuar? E aí foi muito legal, eu tive um papo com a CEO, foi ótimo. Disse, Cris, a gente é bom nisso. Eu disse, posso te falar um negócio? Você vai me ajudar pra muita coisa. Eu tô com um puta pepino. Como é que eu integro 6 agências hoje? Com quantas eu devo ficar? E eu fui bater um papo com a CEO de estratégia. Rafa, fantástico, sem cara. saber se tu também... Rafa, fantástico. Eu tô com esse pepino, cara. E eu enxergo em ti a possibilidade de tu me ajudar. Se tu for um cara transacional, você vai olhar e vai dizer, não, isso aqui é Neil Patel faz, pega tudo. Eu já olhei e disse, cara, ferrou, resposta errada. Nem precisa continuar. Cris, eu acho que você precisa por aqui, isso aqui. Ó, isso aqui eu posso te atender também. E essa CEO me disse assim, isso aqui eu posso, mas isso aqui eu sou caro. Porque tu precisa não é legal. Eu disse, hoje ela é minha amiga. Eu acho que você precisa fazer as conexões. Saca que isso conecta como a gente aprende, se conecta com a pergunta anterior. Eu acho que ser estratégico é ouvir muito. É dividir com parceiros que você entenda de relevante. E talvez você tenha momentos de pitch. De ver quando que o cara é relevante ou não. Puta, cara, já tô falando demais Meu aqui. Deus. Cara, é por isso que eu gosto desses convidados, porque é uma aula em tempo real, gente. E o tempo dessas pessoas é tão precioso. Tipo, a gente não terminou, mas eu já queria no meio do caminho aqui te agradecer, cara, porque pra mim, imagino pra vocês também, tá sendo uma super aula. Você tá falando muito de estratégia, cara. E aí, deixa eu pegar um gancho, vou pegar um gancho nisso com as suas diferentes áreas de atuação, beleza? Você já falou um pouco sobre se você tem o segmento X, o automotivo é assim, varejo é assado, saúde, etc. Como... Tem algum começo, algum pilar que eu preciso seguir quando o CMO muda de área? Saiu do automotivo, foi lá para a saúde. Cara, como ser estratégico, às vezes, quando você entra para uma área que não é uma área que você tem experiência, eventualmente? Pô, excelente a tua pergunta. Excelente a tua pergunta. Eu cresci ouvindo que farma gosta de farma, automotivo gosta de automotivo, hospital gosta de hospital, educação gosta de educação. E como eu gosto de quebrar paradigma, eu disse, tá bom, vamos entender por quê. Então, a velha história. E nós, CMOs, somos ruins disso. Uma boca, 2 ouvidos. Escuta, cara. Entra na empresa, escuta. No passado existia uma lógica de que você estava protegido numa nova indústria durante 90 dias. Você tem 3 meses só para observar, para ver, para tomar café, fazer almoço, conversa. E as pessoas diziam, poxa, esses são os 3 meses mais maravilhosos porque ninguém te aperta. Eu queria um emprego desse. Eu também. E eu tive um emprego desse, em algumas dessas situações. Eu tive. Bom, uma das coisas que eu sempre fiz, eu sempre fui muito inquieto, já dá para notar. Eu escutava e testava a opinião. Eu escutava e testava. Então eu escutava, já preenchia e eu fazia a minha análise. Aí depois de uma reunião, um bate-papo, café, muito com as pessoas, eu disse assim, cara, isso aqui faz sentido pra ti? Algumas pessoas olhavam pra mim, não, porque eu tô conversando com alguns colegas de você, não era a minha visão.
Porque a minha visão tá completamente errada. Mas mesmo que fosse minha, eu colocava e dizia, olha, tô conversando com alguns colegas, eu tenho ouvido isso. Não, isso aqui tá completamente errado. Eu disse, puta, então eu tô indo completamente oposto. Porque você também não pode se queimar. E você não pode entrar de outro segmento dizendo, não, mas isso funcionou lá. Diz, cara, que legal que funcionou lá. Aqui não é assim. Mesmo que você queira testar, porque tem muita gente também que diz, aqui não é assim, aqui é de outro jeito. Sim, sim. Se aqui não é assim, aqui é de outro jeito, pode ter certeza que a gente teria a Microsoft tendo o melhor celular do mundo, né? Então, acho que assim, o grande momento da disrupção da lógica do celular, eu gosto muito de usar o exemplo da Apple, apesar de ser super batido, o grande momento de disrupção é que, enquanto todo mundo estava pensando em ter um teclado mais legal e um mini computador, né, um mini teclado para você mandar e-mail, a Apple foi lá e pensou e disse assim, isso aqui não é um celular, isso aqui é um mini computador que também serve para falar. Então, a lógica de olhar, né? A grande discussão que hoje se tem em gadgets, pensando nisso, e eu gosto de estudar muito esse mercado, desde 2016, o mercado de iPhone vem caindo. Não sei se você tem acompanhado, vem caindo. E de smartphone, iPhone, a Samsung, etc. Por quê? Porque as inovações neles têm sido cada vez mais incrementais e não disruptivas. Exato. Melhor câmera, melhor capacidade, bateria. Se fosse bateria, o Nokia, aquele 51, Nossa, 50, pesquisem aí no coisa. Cara, aquele durava 6 dias. Exato, a bateria. Era maravilhoso, cara. Aí era uma arma também aqui. Gente, pra quem tem menos de 20 anos aqui, tá ouvindo, cara, pesquisem, Google it, tá? Não vai pro chat GPT, o Nokia, o Google, né? Depois eu quero falar sobre isso também, mudança de comportamento. Mas aí, Rafa, o que acontece nesse meio do caminho, né? A Apple olha para isso e lança o Apple Vision Pro. Cara, a galera olha e diz assim, vai ser no celular que vai ser a revolução ou vai ser em outro tipo de gadget? O que se discute hoje eu acesso GPT, Midjourney, Gemini, Esbard, enfim. Cara, mas eu queria ter o meu personal assistente. Lançaram agora um personal assistente, ainda não faz algumas coisas, mas o meu assistente pessoal de IA de bolso também poderia ser o cara que eu troco WhatsApp, que eu troco Telegram, que eu acesso minhas redes sociais, etc. E aí eu venho para um negócio que eu gosto, que eu tenho estudado muito, Rafa, que é o seguinte, a integração de marketing, ela não é só eficiência operacional. Ela é uma transformação fundamental na forma como a gente, como marca, se conecta com comunidade e com consumidor. Então, quando a Apple olha, ela diz o seguinte, eu me conecto com comunidade e com consumidor hoje através do meu gadget, que é o meu smartphone. Sim. Se eu tiver um gadget que eu lanço que vale mais, que paga mais, que entrega mais, é sobre conexão. É sobre desenhar a estratégia adaptativa que responde de uma forma muito dinâmica num ambiente de mercado que está em constante mudança, cara. Então, assim, à medida que a tecnologia avança, a gente imagina que a IA vai abrir novo horizonte, vai permear a inovação em marketing e vai me ajudar, inclusive, a lançar novos produtos. Então, hoje, a grande aposta do mercado vai ser celular para os próximos 3 ou 4 anos ou vai ser um outro gadget? Não sei, a Apple está aprovando com... O Vision Pro, na minha visão, não é o produto final. Ele é o produto potencial. Ele é pesado, ele é grande, ele tem early adopters que pagam. O que vai acontecer com o Vision Pro? Vision Pro, pode ser que ele vire uma lente de contato que você vai colocar no seu olho, com funcionalidades que você abre, fecha, etc. Então você vai ter, é o que eu gosto de dizer, o mundo não é, por isso que marketing não social e digital não são canais, são esferas do mundo, porque com você com uma lente de contato está vivendo o seu mundo físico e digital ao mesmo tempo. E aí você diz assim, cara, tô com fome. Puta, não sei se eu vou ter tempo de almoçar, não sei se eu vou no coisa. Cara, Starbucks tá longe ou tá perto? Pum, pisquei, pensei em Starbucks, plim, abriu. Aí o app do Starbucks se conectou. Então, o que eu tô dizendo é o seguinte, cara, Minority Report, assistam o filme, é Blade Runner. Por que marketing deve ser o fomento da estratégia? Porque marketing é sobre inovação. Marketing é sobre transformação. Eu não gosto da palavra transformação digital. Eu gosto da palavra transformação. Ela pode ser digital, pode ser phygital. O varejo se transformou. Sim. Né? Sim.
Marketing é sobre entender comportamentos, desejos, ambições. E é por isso que, na minha vida, marketing foi um negócio mais fascinante da face da Terra. E eu sou um disseminador da área de marketing. E eu sou tão indignado com esse negócio de marketing que quando eu entro em indústrias ou setores que são muito tradicionais, eu sempre fui muito pensando que eu podia ajudar a transformar. Né? E eu também vou aprender com muita gente aqui sobre o setor e ajudar. Tem alguns setores que eles não querem ser transformados. Eles dizem, não vem aqui esses caras do marketing. E aí, realmente, voltando à pergunta, a empresa e o setor, e o CMO, ele tem que ser inteligente e entender isso. Ela não entende o que marketing faz. Em alguns lugares, marketing é propaganda. Em outros é comunicação. Em outros é a área, aquela de negócio que gasta. Em outros são os caras que usam umas camisetas pretas e uns tênis, né? Em outros são os carecas que acham que sabem tudo. Os caras que falam meio demais, e isso é a culpa da gente. A gente fala muito, a gente comunica muito, né? E comunicar, hoje eu aprendi com quase 50 anos que é muito mais sobre ouvir do que sobre falar. Por sinal, eu tô ouvindo pouco. Quero te ouvir mais. Mas você é o cara que a gente tem que ouvir hoje. Então, acho que é sobre isso, cara. Entendi. Eu acho que é sobre entender mercado, transformações, o que está acontecendo, conectar, ter tempo para pensar. CMO hoje tem pouco tempo para pensar. Passa o dia abrindo a agenda, executando, entendendo o fornecedor, fazendo relacionamento, vai no jantar, volta do jantar. Nanana. Então, em cima de alguma dessas dores que eu comecei a pensar. Dessas dores, não. Aí eram literalmente dores, porque o cara chega em casa com dor nas costas, não quer nem conversar com ninguém. Eu comecei a pensar, cara, mas tem muito espaço hoje, cara, para apoiar a CMO, para apoiar a agência, para apoiar a consultoria, e não para concorrer. Né? Então, um conceito do que eu devo comunicar aí nos próximo mês, tá dependendo aí de um sócio investidor aí que a gente está discutindo ainda o conceito, é um pouco sobre isso. Vai ser disruptivo, vai ser novo, vai ser, não vou dizer disruptivo, mas vai ser diferente, vai. Disruptivo seria demais. Mas vai ser diferente e vai fazer com que o elo se integre e que a atividade seja mais colaborativa. Isso, pelo menos, é o que eu acredito. Sim. Talvez eu possa vir num podcast no futuro, bater um papo contigo aqui, falar sobre o meu fracasso e dizer assim, tomei uma porrada, cara. Ou falar sobre um sucesso, né? Poxa, ou parte do sucesso, que é o que eu acredito. Nem tudo é 100% sucesso. Sim. Nem tudo é 100% fracasso. Você tem momentos, tem partes. Eu acredito que vai ser sucesso porque é o que você falou desde o começo, é entender uma dor, uma necessidade do mercado, desejo. É aquilo que as pessoas querem, né? Então, eu tenho certeza e estou ansioso para escutar a respeito. Eu vou escutar do offline, vou almoçar com ele e você vai ficar sabendo depois. So sorry. Olha só, Christian, você falou sobre essa loucura do CMO, essa agenda, e esses profissionais estão cada vez mais executando do que pensando. Cara, a exigência para o resultado de curto prazo, ela é bizarra. O turnover é um negócio impressionante, não só nas equipes, quanto o próprio ou a própria CMO, que fica ali 1 ano na empresa. Eu vejo alguns perfis, cara, tudo bem, né? São escolhas e etc., que é outro ponto para abrir um parênteses que eu acho interessante da sua trajetória. Você constrói, né? Tipo, o C-Level ele tem que construir. Né? Existem casos e casos, eu não posso aqui julgar a vida de ninguém. Claro. Né? Mas se você olha um profissional que nos últimos 6 anos trabalhou em 7 empresas, tendo um nível de executivo ou executiva, não se construiu uma história na empresa. Então, tudo bem. Então, eu falei de turnover do CMO, eu falei do turnover de equipe, eu falei da loucura do dia a dia na parte de execução. Agora, para perguntar sobre time. E aí, cara? Porque se o CMO não está tendo tempo, eu imagino que o time dele também não está. Como fazer, velho? Como equilibrar isso para que essa pessoa ela tenha tempo de pensar estratégia? Cara, essa pergunta de $1 bilhão, hein, Rafa? Lembrando que marketing, eu gosto sempre de dizer que é sobre vender uma promessa de entrega futura. Isso é serviço.
Serviço em marketing é isso. Eu vendo para ti uma promessa de que eu vou te entregar futuramente aquela campanha, aquele projeto, aquele KR. Sim. Vou atingir aquele objetivo. Não adianta nada eu sentar com o Rafael Mairim, que é o CEO, com um cara gente boa, inteligente pra caramba, perspicaz. Você não vai conseguir atender a todos os seus clientes, não é o Patel. Quem é que atende? O seu time. Quem mantém a promessa, que é o tríade do marketing de serviços, manter as promessas, cumpri-las e prometê-las, e assistir. Quem mantém a promessa e quem transforma ela em realidade é o seu time. Portanto, você como CEO, o seu maior papel não tem que ser o técnico de absolutamente nada. E quando eu falo você como CEO, o CMO que está me ouvindo, eu como CMO, devia o seguinte, olha, se eu estiver executando muito, e a gente tem que descer na operação, faz tudo certo, você precisa saber, você precisa até para você também inspirar o seu time, para o seu time olhar e dizer assim, o meu chefe ele vem, grava uns podcasts de vez em quando, palminhas, vai em um monte de evento, ano passado come de 100 graça. eventos, cara, 100 eventos eu tive. E aí, isso dentro das instituições, muitas vezes, isso gera ciúmes. Sim. Porque olha, esse cara é o cara que come de graça, vai um monte de evento, tá bom, por que eu tô fazendo evento? Enquanto eu estou trabalhando. Enquanto eu estou trabalhando, né? Eu nunca me esqueço, Rafa, isso foi muito interessante. Uma vez um aluno me perguntou, professor, o senhor também trabalha ou só dá aula? Uou! E na época eu também trabalhava, né? Eu dava aula, mas eu era executivo também. Eu disse, cara, eu tô tentando entender. Cara, não pergunte isso jamais pra um professor, cara, de 40 horas, porque o cara passa o dia inteiro estudando pra conseguir condensar uma aula pra tu, cara, entender. Enfim, brincadeiras à parte. O CMO é difícil porque ele tem uma agenda atribulada, que ele precisa, né? Depende muito do perfil e aí o que as empresas querem. Mas eu tô imaginando o seguinte, se você for um CMO que deixa o seu cargo, o que você precisa fazer, estar definido por um job description, você não é CMO, em primeiro lugar. Mas o cara tá falando isso, porque em alguns lugares você, inclusive, olha e diz assim, não faz sentido com o que eu acredito, tá tudo certo. Mas aqui é assim. Bom, se aqui é assim, é a pergunta que eu sempre faço e eu recomendo todo CMO. Vocês gostam de que aqui seja aqui ou vocês entendem que isso precisa ser mudado? Não, a gente aqui é assim, gosta que é assim e aqui vai ser sempre. Cara, desculpa, a única coisa que você tem é agradecer, tomar um café e ir embora. Não, a gente acha que tem que mudar, mas muda um pouquinho, não muda muito, né? Então, de um lado você tem uma área de RH, e eu adoro a turma do RH, fica tudo nos costas dele fazer a transformação da instituição. O problema do clima sempre é do RH. Se eu sou GPTW, se eu sou... Não, mas o time do RH. Então, bota tudo nas costas do RH. A inovação tem que carregar a inovação de todas as áreas, então você cria uma área chamada inovação e o marketing tem que... Só que o marketing não pode fazer o que ele faz, que é relacionamento, marca, consolidação da marca, reputação, growth, conexão. Para fazer isso, eu tenho que estar no mercado, né? Sim. Eu dei consultoria para um grupo de amigos. Foi um dos primeiros clientes que eu tinha. E para você ver como o propósito é uma coisa legal. Eu adorava surfar quando era mais novo. E depois entrou stand-up, quando eu tava um pouquinho mais velho e tal. Começou dor nas costas, eu disse, acho que eu vou migrar pro stand-up, porque pegar umas ondinhas menores e tal. E essa meninada tinha uma empresa de kite e tava começando com pranchas de surf. E eles faziam pranchas de stand-up, importavam. Puta, foi muito legal. Eu ia toda sexta-feira lá. Olha que engraçado, cara. Minha agenda era de sexta-feira, porque na minha cabeça, sextou. E eu ia atender um cliente que me dava muito prazer. Não que os outros não me dessem prazer, mas entre vender uma série de coisas e cara, eles eram gente boa pra caramba, mas como empresa de surf, era surf. Então a gente criou um modelo de criar a primeira Board Riders House. Então, ali não era uma empresa de surf, uma empresa de venda de kite, uma empresa de venda de stand. Aquilo era uma Board Riders House. O sentido do que eu, Christian, CMO na instituição, e eu não era CMO ainda em nenhum lugar, mas eu tinha minha empresa de consultoria, era professor, ali eu me sentia em casa, ali eu me sentia na casa do cara que gosta de skate. Então a gente começou com um lifestyle. E a brincadeira foi muito engraçada. Um dos diretores disse assim, poxa, não vou falar o nome do vendedor, mas o cara é meu amigo até hoje. Pô, aquele cara só quer saber de surfar, ele não fica ligando pra cliente. Eu disse, cara, deixa eu te falar um negócio. Sabe o que eu queria ser? Eu queria ser ele. Porque eu trabalho e me ferro o dia inteiro, só que eu queria ser ele sábado e domingo.
O estilo de vida dele durante a semana não foi o que eu escolhi. Uhum. Ele é professor de kite, professor de surf, etc. Se tu botar ele nas vendas, tu vai trazer ele pro meu lado. E aí ele vai deixar de ser estratégico pra mim. Eu vou olhar e vou dizer, pô, aquele cara ficou meio careta, né? Uhum. Sabe o que ele tem que fazer? Tu tem que deixar ele surfar. Ele tem que ficar dentro d'água. Esse cara, ele vai vender mais prancha do que ninguém dentro d'água. O papel dele é dentro d'água. Uhum. É fazendo com que todo mundo queira ser ele, né? Esse cara virou, inclusive, depois, ele foi chamado para uma propaganda de uma automotiva, que legal. né? Falando. Então, por que eu tô falando isso, Rafa? Você precisa, mesmo dentro da sua equipe, seja ela grande ou pequena, encontrar espaços, de desenvolvimento. Se você não... Eu até anotei, o próprio manifesto do Silvio Meira fala, o 10º mandamento diz, o marketing do futuro demanda gente, competente. Para você ser competente, você tem que ter tempo. Você precisa se desenvolver. Você precisa ter agenda para desenvolver o time. É óbvio que você precisa olhar para a métrica. É óbvio que você precisa olhar para as entregas. Então, aí eu vou voltar para o lado do Christian administrador. Como é que você, dentro de 8 horas, que nunca é 8, vira 12, 13, 14. Como é que você, dentro de 8 horas, consegue entregar o que você precisa fazer com budget on time e on budget, né? Com o espaço on time e on budget, com custos cada vez menores, com metas cada vez mais desafiadoras, com bônus batendo na porta, se você tem o mesmo horário, menos tempo e gente no meio do caminho. Depois de uma pandemia, que muita gente disse assim, mas eu agora gasto 2 horas para me deslocar, que é uma outra loucura, que as empresas, todo mundo manda voltar tudo. Cara, não sei se manda voltar tudo e também não sei se tem que ser tudo para lá, né? É sobre confiança. Então, eu costumo dizer o seguinte, cara, você precisa encontrar momentos de prioridade. E os momentos que são de prioridade de desenvolvimento de time, de análise de métricas, você precisa ser mais estratégico. Como é que você é mais estratégico? Com eficiência. Então, se o seu time... Vou pegar um exemplo prático agora, senão eu fico... Eu tenho um analista de reputação e de PR, de rede social. Esse cara passava, sei lá, 30% do tempo dele fazendo análise dos posts e respondendo para... Cara, bota um chatbot para responder. Mas o chatbot respondeu errado. Não, cara, o chatbot responde para ti, você autoriza, valoriza, valida e executa isso. Cara, esse cara tá construindo conteúdo. Eu não tô dizendo que o chat GPT... Porque as pessoas, às vezes, né, Rafa, elas me perguntam muitas vezes, pô, mas tá botando chat GPT para escrever tudo? Não, cara. Eu uso e eu fiz com um amigo meu, CEO, não com o meu SEO. Eu fiz um post que a agência dele criou e um post que eu coloquei no chat GPT, no 4. Olha. E eu dei para ele e disse assim, escolhe o post. Ele disse, esse aqui o GPT escreveu, era o da agência. Mentira. Aí eu voltei pra agência e disse assim, cara, abre o jogo, eu não vou contar. Cara, eu tava enlouquecido, eu botei no chat GPT, ele escreveu. Eu disse, mas você usou o 13,5, né? É porque a agência nos dá o gratuito. A agência não nos deixa usar na realidade. E eu usei o de casa, o gratuito. Então... Confessou! Aí eu disse assim, cara, deixa eu te falar. Muito legal. Você usou um recurso. Sim, você tá ferrado de tempo. Sim. Eu gerencio 7 contas, diz o analista pra mim. LinkedIns de executivos CEOs. 7. Eu disse, cara, vamos lá. Posso bater um papo com o teu diretor, cara? Você permite que eu bata? Não, puto, o cara vai me demitir. Não. Então, olha só como existe medo, cara. Aí o que eu recomendei pra ele é o seguinte, olha, se tu quiser ser um bom profissional e tu quiser crescer na tua agência, cara, se a agência não dá, primeiro, bota uma pressão lá, cara, são $20 por mês. Não dá? Paga do teu bolso, cara, $20. É a tua carreira, meu. Não é pra essa agência. Quando eu fiz mestrado, eu não fiz porque a SPM me obrigava. Eu tinha muito colega que dizia assim, agora a universidade está obrigando a gente a fazer mestrado para dar aula. O mestrado é meu, cara. É a minha formação. Eu disse assim, paga $20 do teu bolso. Eu sei que dói. Mas, cara, $20 são R$100. É um Uber, vai de bicicleta um dia e, cara, toma um gorozinho a menos numa balada que custa 40 pau o gin, meu, sabe? Então, assim, o cara vem, mas não tem gin. Cara, 40 pau o gin, cara. Tu entende? 2 gin, paga o GPT o mês inteiro. Exato. E você vai migrar de salário. Usa ele como teu iniciador. Bota um promptzinho. Procura os prompts na internet. E o menino já sabe, não, eu tenho um monte de prompt, puta, me ajude, me faça como eu pensar como os caras. Carrega 10 posts desse executivo no GPT.
faz ele entender quem é o cara, mas usa o 4 e manda pro cara. Então, brincadeiras que eu faço, Rafa, usa a ferramenta para te tornar mais eficiente, mas pensa. Negocia com o teu CMO. Se você é CMO, negocia com o teu CEO. Quais são as prioridades? Você, melhor do que qualquer profissional, melhor do que eu, melhor que o Rafael Mairim, que sabe o que você precisa entregar, o que é prioridade e o que resolve o resultado. Uma coisa é KR, cara, tem que medir hoje. Tô vendendo carro. Puta, lancei o carro sexta-feira, a campanha na segunda, tem que saber se retornou. Legal, mas tem alguém que tem que estar pensando, que é o que a gente fala da ambidestria. Exato. E negocia com... Se você é analista com o teu coordenador, se você é coordenador com o teu gerente, se você é gerente com o teu diretor, se você é diretor com o teu CEO, alguma coisa, se você é com o CEO, se você é CEO, cara, negocia com o board. Porque milagre não existe. E se você... E tem uma máxima, não lembro quem falou, se você não der tempo para as pessoas pensarem e não investir tempo nisso, o custo maior que tem na tua empresa vai ser o das pessoas fazerem as coisas sem saber o que elas estão fazendo. Isso vai ser um fracasso. A conta do teu cliente, que era uma conta importante, tu vai perder porque teu analista não teve tempo e porque tu queria que ele... Né? Então, puta, hora extra, cara, pizza time, aquela loucura. Cara, velha guarda, tá tudo certo, funcionou em algum momento. Mas, de novo, as agências de publicidade naquela época, elas eram criadas para executar uma estratégia que a agência da estratégia, que os grandes grupos de estratégia faziam, a agência plugava na tática, ganhava 20% de comissionamento pelo volume de massa, e o CMO, ou o diretor de marketing, não existia ninguém, era CEO alguma coisa, ele dizia assim, bom, tô com o meu tranquilo, porque eu garanti o orçamento, a agência tá contratando, e se der algum problema, eu culpo quem? A agência. Exato. Por isso que era bode expiatório. Tá tudo certo, a agência cobrava um FII, para saber que em 1 ou 2 ou 3 anos ela rodava. Depois ela saía da Volks, ia pra Ford, da Ford ia pra GM, depois voltava. E voltava. É igual treinador de futebol. É isso. Fácil falar, né, quando a gente é aqui, mas cara, é um pouco das dores que eu senti, assim, né? E que eu vejo, eu tenho muito colega, né, C-level, CEO, pô, por isso que eu acho que a gente tem que trocar muito, discutir muito, bater papo, ouvir. Muito bom, muito bom. Ouvir. Christian, eu vou ter o privilégio de continuar trocando com você esses conhecimentos, cara. Só que o nosso público agora não vai ter mais. Eu vou almoçar com ele, você não, mas eu queria deixar aqui, cara, um convite para você voltar. Porque prazer, esse papo aqui, para mim, duraria 5 horas, pelo menos, de tanto assunto relacionado a marketing, e eu tenho certeza que você tem muito para agregar. Então já fica um convite para você retornar aqui e trazer esse conhecimento todo para a turma que está nos assistindo. E eu queria que você colocasse aí nos comentários qualquer dúvida, qualquer pergunta, mande um e-mail para contato@npbrasil.com. Se tiver alguma pergunta para o Christian também, a gente encaminha para ele. Enfim, a gente dá um jeito, porque o nosso objetivo aqui é, no final das contas, você investir o seu tempo com essas pessoas interessantes que nós trazemos no NPcast. Então, muito obrigado, meu amigo. Rafa, eu agradeço demais a ti, agradeço a quem gastar um tempinho aí nos escutando também. Me acessem lá no LinkedIn, Christian Tudesco, cara, eu respondo individualmente, um por um. Agora eu tô com tempo, não sou mais CMO. Talvez eu vá virar uma coisa mais complicada ainda, mas aí a gente precisa entender disso. Cara, eu adoro bater esse papo. De novo, falei já contigo. Acho que a gente devia ter se conectado antes, com esse conhecido antes, que é muito legal e agora tem tempo para isso. Super top o próximo papo. Ótimo. Acho que é legal pra galera mandar, inclusive, nos comentários o que elas gostariam de ouvir. Fantástico. Quem sabe um duelo nosso com o GPT e o Midjourney ao vivo. Cara, não sei, cara. Eu vou uma ideia nascendo aqui, aí. Cara, né? Então, mas, puta, muito obrigado, cara. Um super prazer. Parabéns por tudo que vocês têm feito. Eu, de verdade, não é porque você tá me entrevistando aqui, porque a gente tá fazendo nem é uma entrevista, é um bate-papo. Eu admiro uma coisa muito grande. Muitas coisas que vocês entregaram, mas a tua ousadia, e eu adoro aquela história que tu conta do dia que tu mandou um e-mail pro Neil Patel e ele respondeu. Primeiro ele disse que não tinha tempo, né? Isso. E aí depois ele respondeu. Cara, eu acho que essas conquistas, esse e-mail, essa resposta do Neil Patel, pode ser para você que tá com a sua pequena agência, o primeiro cliente que fecha. Pode ser tu, o analista de primeiro emprego, o primeiro elogio que teu chefe te faz. Se teu chefe não te fizer, larga dele.
tá? Larga dele. Isso não significa que a vida é só elogio, tá, gente? Não é só elogio, a gente toma porrada e é na porrada que a gente cresce. Exato. Enfim, cara, muito obrigado, tá? Foi um prazer estar aqui contigo, vai ser um prazer a gente Uma almoçar honra. agora. Uma honra. Valeu, gente. Um abraço. Milhões.